Questão número 26 tem aqui uma parábola e uns pontos dessa parábola parece que são simétricos, né? Olha só, no plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função f definida por isso aqui. É uma função do segundo grau, né? Cujo gráfico é uma parábola. Deixa eu anotar isso aqui. F de x é igual a menos x ao quadrado, menos concavidade voltada para baixo. É menos x ao quadrado, menos x mais 2. Certo, dá pra gente encontrar as raízes, né? Vou precisar dessas raízes? Bom, por enquanto deixa assim. Se eu precisar das raízes, eu resolvo. Considere que, primeiro, o ponto C é o vértice da função. Aqui. Estava aparecendo o vértice mesmo, né? O ponto de máximo da parábola. Tá, os pontos B e D possuem ordenadas iguais. Olha aqui, pontos B e D possuem ordenadas iguais. O que isso quer dizer, hein? Quer dizer que o y é o mesmo para os dois? Tá, e daí? Bom, vamos ler o resto. As abscissas dos pontos A e E são as raízes da função. Então aqui você tem as raízes, certo? Pode-se afirmar que a área do polígono ABCDE, em unidade de área é igual a... Tem que calcular essa área aí, né? Bom, para calcular essa área, seria bom você primeiro observar que existe aqui uma simetria, né? Olha aqui. Passando pelo vértice, você tem o chamado eixo de simetria da parábola. Eixo de simetria quer dizer, tudo que você tem para cá, você também tem para cá, né? É como se fosse um espelho. E ele quer que você calcule essa área. Agora, é uma área de um pentágono, né? Como é que a gente pode calcular isso? A melhor maneira de você calcular uma área, de um jeito simples, é dividir em polígonos menores. Então, por exemplo, aqui a gente tem um triângulo. Olha aqui, ó. Isso aqui, o triângulo AOE. Tá fácil calcular essa área? Sim. Eu vou ter que descobrir quanto é que mede isso aqui, quanto é que mede isso aqui. E aí eu faço base vezes altura sobre 2. Eu tenho a equação da parábola, eu posso descobrir quem são esses dois pontos aqui. Tá, agora existe do lado de cá um outro triângulo que é igualzinho a esse, porque a parábola é simétrica. Olha só, as raízes não são simétricas em relação ao eixo de simetria? Sim. E esses pontos aqui, B e D, eles também são simétricos em relação ao eixo de simetria, porque eles são pontos que têm a mesma ordenada, o mesmo Y. Então você tem uma simetria completa aqui, né? Como se fosse um espelho. Portanto, você vai ter do lado de cá um outro triângulo igualzinho a esse. Então eu não preciso calcular a área desse triângulo, eu calculo só desse aqui e multiplico por 2. Tem mais alguma coisa? Sim. Tem essa parte aqui que a gente tem que calcular e podemos fazer a mesma coisa. A gente tem aqui uma figura que tem uma outra figura igualzinha do lado de cá. Que figura é essa? É um trapézio, né? Bom, então vamos calcular todo mundo aí. E aí a gente tem as medidas. Olha só. Primeira coisa, vamos descobrir quem são essas raízes aqui. Eu vou resolver a equação do segundo grau. x2 é menos x2, menos x, mais 2 é igual a 0. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque isso aqui negativo me deixa nervoso. Vai ficar x2 mais x menos 2 é igual a 0. E agora a gente pode resolver por soma e produto rapidinho. Olha aqui, ó. Produto 2. Isso aqui é a diferença, porque o produto é negativo, então você tem uma raiz positiva e uma raiz negativa, né? Então, produto 2 e diferença 1. Quem são esses números? 1 e 2. Só que um deles é negativo e o outro é positivo. Quem vai ser o positivo, quem vai ser o negativo? Lembre-se, o menor fica com o sinal do meio. Então você é mais 1 e você é menos 2. Aqui estão as raízes. Então aqui você tem 1 é a abscissa do ponto E. E menos 2 é a abscissa do ponto A. Então, olha só, aqui é a origem, você já tem, então, essa medida aqui. Essa medida aqui é a base desse triângulo verde, vale 1. Agora a gente precisa da altura. Como é que a gente acha a altura? Olha para essa equação da parábola aqui. Lembre-se que
A ordenada do ponto onde a parábola corta o eixo y vale quanto? É o c da função do segundo grau. Mas aí você não pode usar esse c aqui, tem que usar na função original, tá? Não pode multiplicar por menos 1. Então, o c da função do segundo grau é 2. Então, no caso aqui, c igual a 2. Portanto, esse pedaço aqui vale 2. Daqui até aqui, ó. Isso vale 2. Então, daqui a gente já tem a área desse triângulo verde. Vou chamar de S1 essa área, tá? S1 vale base vezes altura sobre 2. Então, é 1 vezes 2 sobre 2. Que dá 1. Agora, você tem 2 triângulos desses. Não esqueça, no final você tem que levar isso em conta, tá? Mas primeiro vamos deixar essa área S1 aqui. Agora a gente precisa calcular a área do trapézio. Vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, né? Deixa eu fazer essa figura maior. Olha só, a gente agora tem que encontrar a área desse trapézio aqui, tá? Como é que é a área do trapézio? Por acaso isso aqui é um trapézio retângulo, mas essa formulinha aqui da área do trapézio vale para qualquer trapézio. Você pega as bases, pega a altura e vai fazer isso aqui. A área do trapézio é soma das bases sobre 2 e aí multiplica pela altura do trapézio. Então eu preciso calcular as bases e a altura desse trapézio. Essa base aqui eu já sei que vale 2. A gente não acabou de ver que a ordenada do ponto D vale 2? Aqui, acabamos de ver isso aqui, né? Então, esse segmento aqui vale 2. Agora eu preciso desse segmento. Esse segmento aqui é a ordenada do vértice, né? Vou ter que achar esse vértice. Como que eu posso achar o vértice? Bom, tem uma formulinha, mas eu não vou fazer com fórmula não, tá? Eu vou mostrar um caminho para você achar rapidamente o vértice. Primeira coisa, você acha quem é o x do vértice. O x do vértice, ele vale a média aritmética das raízes, porque está exatamente no meio, né? Isso aqui é simétrico. Então, o x do vértice vale a soma das raízes dividido por 2. Menos 2 mais 1 dividido por 2. Quanto é que dá isso? Menos meio. Menos meio. Então, esse ponto aqui é menos meio. Sendo assim, a gente já tem essa medida aqui, ó. Isso aqui vale meio. Essa abscissa aqui é menos meio, aqui é 0. Essa medida aqui é meio. Meio. Bom, e como é que a gente acha a ordenada do vértice? Um jeito fácil. Pega o x do vértice e joga na fórmula. E aí você vai ficar sabendo quem é o y do vértice. Então, jogando menos meio na fórmula, vai ficar o seguinte. O y vai ficar menos... Vai ficar menos meio ao quadrado, que vai dar 1/4. E aqui você vai ter menos x, com x igual a menos meio, vai ficar mais meio. Mais meio. E mais 2. Tá aí o teu y do vértice. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui vai por 2, aqui vai por 4, vai ficar 8 mais 2, 10. 10 menos 1, 9. 9/4. Então essa medida aqui é 9/4. Então, a gente já tem tudo para calcular a área desse trapézio, né? A gente tem as bases, a gente tem a altura dele. Então, a área desse trapézio, vou chamar de S2. Vai ficar o seguinte. Soma as bases e divide por 2, vai ficar então 2 mais 9/4. Divide por 2 e multiplica pela altura. A altura vale meio. Ficou isso aí. Só fazer essa continha. Quanto dá isso? 17/4. Tem um 2 aqui e tem um 2 aqui. Então isso aqui fica 17 sobre 16. Então essa área S2 dá 17 sobre 16. Então o S2 é 17 sobre 16. Agora, a área que o problema pede, o que eu vou fazer? Eu vou somar essa área aqui, S1, com essa área S12 e vou multiplicar por 2, porque tem um lado de cá também, né? Então, a área total vai ser 1 mais 17 sobre 16 e vou multiplicar esse resultado por 2. Quanto dá isso? Isso aqui vai ficar
16 mais 17 dá 33. 33 sobre 16 vezes 2. Vai simplificar aqui por 2, vai ficar 33 sobre 8. 33 sobre 8. Tem isso aqui? Não, mas não tem importância. É porque está na forma de número misto, tá vendo? Vamos passar isso aqui para número misto. Quanto é que vai dar isso? É só fazer a divisão, né? 33 dividido por 8 dá 4 e resta 1. Então isso aqui é 4 inteiros e 1/8. Agora sim, 4 inteiros e 1/8. Cadê? 4 inteiros e 1/8. Resposta correta. Letra B de Bravo.